Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38. Mateus 5, versículo 38. Quantos se encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer que bater na sua face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-te a vestimenta e larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que estás nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Você pode se assentar, adorando ao Senhor, glorificando o nome de Deus. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Irmãos, o que consiste a perfeição? Será que um ser imperfeito tem condição de ser perfeito? De se tornar perfeito? Será que um ser imperfeito tem possibilidade de fazer algo perfeito? Quando nós olhamos para o dicionário da língua portuguesa, a definição de perfeito significa aquele que não tem defeito. Quantos não tem defeito aqui? Aquele que não tem defeito, aquele que não tem falha, aquele que não erra. A pessoa que é completo, aquilo que é completo, total, acabado. Aquilo que possui todas as características adequadas a uma determinada finalidade ou função. Aquele que representa um modelo, um exemplo, belo, aquilo que é magistral. Isso é a definição de perfeito. Aquilo que mostra de todas as formas a não ter nenhuma deficiência, nenhuma debilidade, nenhuma falha. Ou seja, é perfeito, não tem defeito. Agora, quando nós paramos para meditar nesta porção bíblica de Mateus capítulo 5, fazendo parte ainda do sermão da montanha que foi falado, foi ensinado, foi diferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, vemos que ele faz um paradoxo, a reação mais natural concernente à nossa natureza humana. Ele fala algo que é como se fosse contraditório à nossa natureza, algo que vai contra a nossa natureza. Quando nós olhamos aqui, irmãos, Jesus tratando sobre a ética do reino dos céus, quantos fazem parte do reino dos céus? Todos nós. Andamos agora na luz, não estamos mais nas trevas. Temos Deus como nosso Pai, Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não vivemos mais segundo o preceito desse mundo, mas vivemos segundo o preceito dos reinos dos céus. E é o que nós estamos aprendendo aqui. Então, irmãos, quando nós vemos aqui Jesus tratando sobre a ética do reino dos céus, Ele nos exorta para termos uma reação totalmente avessa àquilo que seria natural em nós. Contra a nossa natureza, talvez, podendo assim dizer.
Uma reação que poderíamos até classificar como natural do nosso sistema de defesa emocional, físico, quando nos sentimos de certa forma violados, confrontados, afligidos. Olhando para o texto, eu pude parar e analisar, e fazendo uma análise, irmão, desse texto, eu pude perceber que Cristo ele estava tentando nos ensinar algo muito importante. Quando nós paramos para analisar, a pergunta que nós podemos fazer é: qual é a cerne daquilo que Jesus está nos ensinando? Dentro desse texto que nós acabamos de ler, o que Jesus ele queria passar para nós? O que Jesus ele está querendo desenvolver nas nossas vidas, como novos cidadãos desse reino dos céus, como novos cidadãos desse reino de Deus? A primeira coisa que nós podemos observar, e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos bíblicos. A primeira coisa que nós podemos observar e concluir é que Jesus ressalta que em nós não deve habitar duas naturezas opostas. Em nós não pode haver duas naturezas, não pode haver duas naturezas vivendo, duas naturezas opostas vivendo em nós, dominando a nossa vida, porque elas entrarão em choque. Não podemos ter duas personalidades, não podemos viver entre dois mundos diferentes. É o que o apóstolo Tiago disse em sua carta. Se você abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 11 e versículo 12, desculpa, Tiago está dizendo assim: por acaso pode uma mesma fonte jorrar água doce e jorrar água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas, ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou seja, a nossa natureza ela não pode gerar algo diferente. Um pé de laranja não pode dar limão ou manga. Uma fonte de água salgada ela não pode dar água doce. Nós temos que ser fiel às características, nós temos que ser fiel à nossa natureza. Você está me entendendo nessa noite? Você está me acompanhando nessa noite? Ou seja, não podemos parecer um pé de manga e quando a pessoa for olhar, só acha azeitona. Seria estranho. Não podemos parecer um pé de uva e quando a pessoa vai procurar, acha figos, não acha uva. Soaria estranho e confuso, certo ou errado? Da mesma forma, irmãos, o que está dizendo aqui o texto é falando que nós não devemos, em hipótese alguma, termos duas naturezas em nós, porque uma se oporá à outra. É o que Paulo trata na sua carta em Gálatas. Você lembra Gálatas capítulo 5, versículo 16 e versículo 17, onde ele começa a falar sobre o conflito do espírito com a carne? Você está lembrado dessa passagem? Diz assim: olha, quero dizer a vocês o seguinte, Paulo está falando à igreja em Gálatas: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana, da carne, porque o que a nossa natureza humana quer é contra aquilo que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra aquilo que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Ou seja, as duas naturezas se chocam, há um conflito entre elas. Não dá como nós vivemos pendendo entre duas naturezas, porque haverá sempre um choque, e nós ficaremos numa situação estática, porque não saberemos o que fazer, e precisa ter uma definição: ou nós somos dirigidos pelo Espírito dentro do texto que Paulo nos apresenta, ou nós somos dominados, dirigidos pela carne, fazendo a vontade da nossa natureza humana, fazendo a vontade da nossa própria carne. Então, irmãos, voltando para Mateus, Jesus ele está instruindo que nós não devemos ceder a uma natureza que não é semelhante à nossa nova natureza,
mediante ao seu sacrifício, a nossa nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus está nos instruindo que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas nós devemos retribuir o mal com o bem. O mal com o bem. O texto é muito claro, irmãos, dentro daquilo que Jesus ele está apresentando. Em outras palavras, Jesus ele está reforçando que em hipótese nenhuma devemos ceder à tentação de fazer aquilo que é maligno, sendo nós filhos de Deus. Isso é forte, irmãos. Isso é importante. Isso é educativo, isso é para nossa, isso é instrutivo, isso é didático para a nossa vida, nossa caminhada com Cristo. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos falhando no ABC. E começamos a transparecer algo, mas com as nossas atitudes estamos demonstrando outra coisa. Julgamos ser alguém, mas as nossas atitudes estão demonstrando outra coisa. E Jesus está falando, olha, nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas nós devemos retribuir o mal com um bem. Nós não podemos, sendo hoje filhos de Deus, sendo hoje corpo de Cristo, nós não podemos permitir que na nossa vida nós venhamos fazer o mal, retribuir o mal, agir, a retribuir aqueles que nos ofendem com mal. Por quê? É contra a natureza de Deus que habita em nós. É contra a identidade daqueles que são conhecidos pelo nome do Senhor. É contra a natureza daquele que morreu na cruz por nós. É contraditório, porque lá no mundo você faz o mal e você colhe as consequências da maldade. Se a pessoa te fere, você fere de volta. E Jesus está falando que na realidade, na nova vida, a nova vida no seu reino, as coisas são diferentes. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Versículo 38, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Havia uma má interpretação desse texto. Porque através da lei que foi dada por Deus, através de Moisés, o intuito era que o povo se santificasse, o povo fosse salvo através da santificação. A lei era para que te trouxesse uma base de como manifestar a justiça, mas não usar ela como desculpa para fazer o mal contra a pessoa. É simplesmente como uma base de orientação de como manifestar a justiça no meio da nação, no meio do povo de Israel. E Jesus ele veio quebrando todo o legalismo, toda a má interpretação da lei que foi dada pelos rabinos e pelos religiosos da época. E ele começa a dizer, olha, a verdade é, se alguém faz mal contra você, se alguém o bate na sua face, ofereça ali a outra. Não resistais ao mal, ou seja, não ceda ao mal, não ceda, não compartilhe, não seja participante do mal, mas se qualquer um bater na sua face direita, qualquer um que bater aqui, vira o outro lado e ofereça para bater aqui. Eu pergunto, é ou não é contra a nossa natureza? Porque, irmãos, a partir do momento que bater aqui, a primeira coisa que nós pensamos é fechar a mão e dar de volta antes que ele dê o segundo. É ou não é? A nossa natureza nos ensina a revidar o quanto mais rápido. E se você for esperto, você bate primeiro. É ou não é? Eu já fui menino, eu nunca fui de briga. Mas uma coisa, sempre me falaram, não tem como fugir, dá o primeiro. Porque talvez se você levar o primeiro, você não vai aguentar ficar de pé. Então dá o primeiro, se ele cair, já se aproveita e sai correndo. Ou continua. Nós somos instruídos dessa forma. Nós somos ensinados dessa forma a nos defender, a buscar a justiça com as nossas próprias mãos. E quando nós olhamos pela palavra de Deus, Jesus está dizendo isso, não resistais ao mal. Ainda que você sofra, ainda que venham fazer mal com você, não retribua com o mal, retribua com o bem. Retribua de maneira diferente. Não negue a sua natureza, não negue a sua nova vida. Você não pode negar contra a nova vida que você é em Cristo Jesus. Porque se você retribui com o mal, você vai parecer com quem? Com o diabo.
com aquele que é mau desde o princípio, com aquele que é maligno em toda a sua existência. Então Jesus ele fala, olha, qualquer que bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Qualquer que quiser pleitear contigo e tirar, ou seja, e te levar ao julgamento e querer arrancar aquilo que você tem, não resista, entregue também a capa. Ou seja, a vestimenta seria a roupa de cima, a capa seria a roupa íntima. Se quer levar o teu terno, leva também as meias. Leva tudo. Jesus está falando, não resista ao mal com o mal. Ah, fulano de tal fez mal comigo, fez algo de mal para mim, vou meter um su nele. Fulano de tal fez algo maligno, eu vou pegar ele na esquina. Fulano de tal me afrontou, fulano de tal veio aqui, fez isso, fez aquilo, veio, furou o pneu do meu carro, amanhã os 4 pneus do carro dele vai também ser furado. É assim que nós vemos. É muitas vezes assim que passa na nossa cabeça. Muitas vezes querendo, olha aqui, Provérbios 20, 22, você tem sua Bíblia aberta. Corra comigo em Provérbios capítulo 20, 22. Vai dar mais respaldo daquilo que Jesus ele está nos ensinando, falando. E Salomão trazendo palavras de sabedoria, para que nós venhamos viver com sabedoria. Olha que o rei Salomão nos ensina, nos instrui, e Provérbios 20, 22, ele diz assim, olha, não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória para você. Irmãos, sabe, irmãos, ainda que te afronta, ainda que te humilhe, ainda que te façam passar pelo mal, que te aflijam, não faça justiça com as tuas próprias mãos. Confie, espere no Senhor e deixa que Ele faça a justiça por você. Irmãos, nós cometemos o erro quando nós queremos resolver com as nossas próprias mãos. E eu sempre digo, o que é mais poderoso e mais perfeito? Aquilo que as tuas mãos fazem ou que as mãos de Deus podem fazer? Que justiça é melhor? A justiça com as suas próprias mãos ou a justiça que provém de Deus? E Salomão está falando, olha, não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Romanos capítulo 12, você pode correr comigo para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 17, versículo 21. Está dizendo assim, você encontrou? Amém? Romanos capítulo 12, versículo 17 em diante, diz assim, olha, não retribuam a ninguém mal por mal. Procuram fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Repete comigo, com todos. Mais uma vez, com todos. Paulo continua dizendo assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Vamos pensar, vamos analisar aqui. Irmão Carlos faz o mal contra mim. Eu vou e retribuo o mal. O que ele vai fazer? Ele vai procurar fazer um mal maior contra mim. Aí eu vou procurar fazer um mal maior contra ele. Aí ele vai ficar naquela vai e vem. Isso vai tornar uma bola de neve e a cada dia vai tomar proporções maiores. E isso nunca vai parar. Chegando até pode gerar morte, destruição e outras coisas mais. Agora, quando ele se levanta contra mim, e eu faço o bem, Paulo está falando, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça, porque fazendo o mal, ele espera até de você uma atitude má, mas quando você age com o bem, você aniquila toda a chance dele fazer outro mal contra você. E o melhor, a atitude do bem contra aquele que está fazendo mal,
é capaz de restaurar e resgatar ele da sua maldade, trazendo ele para junto de você, para andar no caminho do bem. Você está entendendo? Nós jamais iremos ganhar os nossos inimigos, nós jamais iremos ganhar esse mundo perdido, se nós, todas as vezes que fomos confrontados, afrontados, agimos na mesma moeda daquilo que estão fazendo conosco, contra nós ou contra você. Agora, toda vez que você é luz, toda vez que você oferece a outra face, toda vez que você age como Cristo agiria no seu lugar, irmãos, você começa a ser um agente transformador na vida das pessoas. Você começa a agir e fazer com que, como que brasas vivas vinham arder sobre a cabeça dele. E nós simplesmente vencemos o mal, irmãos, não é com mal, porque fazendo o mal, retribuindo o mal com o mal, nós estaremos fortalecendo a maldade. Mas quando nós manifestamos o bem, quando nos oferecem fel e nós damos mel, quando vem tentando nos ferir e nós oferecemos o abraço, nós oferecemos o amor, irmãos, nós começamos a transformar, nós começamos a ser o agente de Deus para fazer com que a graça de Deus seja inundada, seja derramada, venha invadir as vidas, os corações, e toda a cegueira seja quebrada. Só venceremos a maldade com o bem, só destruiremos o mal com o bem. E por que, irmão, Jesus estava nos instruindo, trazendo trazendo esse ensinamento? Porque Jesus estava trazendo atenção a este ponto, meu irmão. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma falsa justiça, ou nós estamos buscando resolver as coisas conforme a nossa própria justiça. Eu já compartilhei um testemunho de que em uma determinada época da minha vida, eu sofri por parte de uma pessoa várias calúnias, palavras que difamaram o meu nome, palavras que vieram para desmoralizar a minha pessoa. E diante dessa situação eu só tive uma atitude: Senhor, eu confio na tua justiça. Não fui tirar satisfação, não fui tentar me justificar diante das pessoas. Eu fui orar diante do Senhor, falou: Senhor, tu me conheces, tu sabes quem eu sou, o Senhor vai falar por mim. E esperei, não meti o meu dedinho, não coloquei a minha mão, fui orar e esperar na presença do Senhor. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, passou-se alguns anos, e nós já estávamos nessa época em Salt River, já servindo ao Senhor, participando, ministrando, sendo líder do grupo de louvor e tudo mais. E de repente, essa pessoa que havia retornado para o Brasil, ela vem para a América. E num domingo de manhã, nós estávamos celebrando o culto de Santa Ceia, naquele dia. Essa pessoa me procurou no final do culto e veio dizer, contou-me a seguinte história: ele estava no Brasil, numa reunião de oração da minha igreja, e Deus falou que eu deveria voltar a este país para te pedir perdão pelas coisas que eu falei. Ela estava lá no Brasil. Deus fez com que ela voltasse, saísse lá do Brasil e viesse aqui para pedir perdão por aquilo que ela havia falado contra a minha pessoa. Quando nós confiamos no Senhor, nós não precisamos sujar as nossas mãos. Quando nós confiamos no Senhor, a graça de Deus, que Deus ele faz a justiça, sem destruir o pecador, mas restaurando o pecador e trazendo para a presença dEle. Você está entendendo nessa noite? Deus não nos chamou, irmãos, para sermos agentes da destruição, não. Deus nos chamou para sermos agentes restauradores. Deus nos chamou para sermos luz neste mundo. Deus nos chamou para nós abolirmos toda a obra das trevas e agirmos como filhos da luz, agirmos como os filhos de Deus e fazer coisas semelhantes ao nosso Pai. Temos em nós a característica, a natureza de Deus Pai em nós, e fazer aquilo que Ele faria se estivesse nesse exato momento, neste lugar. Você está me entendendo nessa noite?
É muito fácil, irmãos, fazer o bem e falar de bem quando as coisas estão tudo bem. Mas o que Jesus está falando, que nos momentos da aflição, nos momentos que somos confrontados, nos momentos em que o nosso direito é violado, é onde nós devemos manifestar o bem. É muito fácil, irmãos, amar quem nós amamos, quem nos ama, quem nos quer bem, quem nos trata bem. Mas Jesus está falando, sabe quem é o teu inimigo? Começa a fazer a lista. Agora você vai orar para que Deus venha abençoar cada um deles. Sabe aquela pessoa que te afronta? Começa a fazer a lista. Você vai orar para cada um deles. E o melhor, você vai pesquisar. Se ele tiver com alguma necessidade, você vai começar a ajudá-lo. É o que Jesus está falando, irmãos. Nós somos chamados para fazer a diferença e para agir de maneira diferente. Nós não fomos achados para ter em nós nenhuma amargura, nenhuma natureza maligna, nenhuma natureza das trevas. Mas nós fomos chamados para, em Cristo Jesus, temos em nós o maior atributo. Como maior atributo, o amor. Você está me entendendo nessa noite? Como maior atributo das nossas vidas, como maior característica em nós, o amor. Repete comigo, o amor. Repete mais uma vez, o amor. Mais uma vez, o amor. Você tem ainda sua Bíblia aberta em Romanos? Romanos capítulo 13, versículo 8 ao versículo 10 diz assim, olha, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Eu vou falar para você, o seu próximo está incluído os teus inimigos. O seu próximo está incluído aquela pessoa que te aflige no seu trabalho. O teu próximo está incluído aquela pessoa que você considera uma pedra no seu sapato. Essa é o teu próximo. É essa pessoa que Jesus está falando para você amar como a si mesmo. É esta pessoa que Jesus está falando para você abençoar. É esta pessoa que muitas vezes fez você chorar, que Jesus está falando, olha, abençoa a vida dela, interceda por ela, abençoe e faça o que você puder fazer de bem, faça na vida dela, seja um agente de bênção na vida da pessoa que te faz sofrer e chorar. Não é fácil, mas nós precisamos entender, irmãos, nós não somos mais desse mundo. Nós não somos mais desse sistema. Nós não somos mais guiados ou dirigidos por esse sistema. Não, a nossa vida, ela está escondida em Deus. A nossa alegria, ela emana do coração, do trono de Deus. Irmãos, tudo aquilo que nós somos e temos neste mundo é porque vem do nosso Deus celestial. Irmãos, e nós precisamos viver não mais segundo os preceitos desse mundo, porque nós não somos mais. Nós fomos tirados desse mundo e hoje nós fazemos parte do reino dos céus, e no reino dos céus é assim. Nós só temos o bem para oferecer, nós só temos o amor para derramar, nós somos agentes de Deus e estamos aqui para fazer conhecida a graça que Ele derramou nos nossos corações. Você está entendendo nessa noite? Começa já a analisar e começa a fazer uma lista de bem que você vai começar a fazer a partir de amanhã. Quando você acordar e for para o seu trabalho, e você foi encontrar talvez aquela patroa que muitas vezes te faz chorar, que faz sofrer aqui na América, sentir as desgosturas desse país, as dificuldades desse país de uma maneira mais amarga. Irmãos, começa já a fazer a lista. Olha, essa semana eu vou orar, interceder, eu vou orar de madrugada, eu vou abençoar, eu vou pagar o lanche dela, eu quero ser um agente de bênção nela. Porque hoje ela pode me fazer sofrer, mas como agora eu vou semear sementes de bênção na vida dela futuramente, ela vai abençoar a minha vida. Você está entendendo nessa noite? Oh, irmãos, nós iremos revolucionar esta cidade, a partir do momento que nós deixamos que o Espírito de Deus venha dominar a nossa vida, venha dominar todo o nosso ser, e nós vamos colocar o nosso eu de lado, e nós vamos viver segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Romanos 13 continua dizendo assim, versículo 8 em diante: não devam nada a ninguém a não ser o amor pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei.
Romanos 12, 20, nós já falamos. Se você vê o seu inimigo, tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não vos deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E Gálatas 5, versículo 13 ao 14, diz assim, olha, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. O mal aprisiona. Em Cristo Jesus nós somos livres. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Repete comigo, o amor. De que maneira eu devo servir ao meu irmão? No amor. De que maneira eu devo servir o meu próximo? De que maneira eu devo servir o meu inimigo? No amor. Repete comigo mais uma vez, no amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Irmãos, o princípio é esse. Começa a fazer pelas pessoas aquilo que você deseja que seja feito para você. O bem que você deseja para o seu próprio coração, começa a semear esse bem na vida das outras pessoas, na vida do teu próximo. De que maneira que você gostaria que o seu patrão te tratasse? Comece a tratar ele. De que maneira você quer que a sua esposa te trate? Comece a tratar ela. E vice-versa. De que maneira você quer que o teu irmão em Cristo te trate? Comece a tratar ele da mesma forma. De que maneira você quer que as pessoas se relacionem com você? Comece a tratá-las da mesma forma. E você vai ver que o ambiente onde você está vai se transformar. Por quê, irmãos? Quando a verdade do reino de Deus, ela é manifestada, ela é implantada nas nossas vidas, as nossas vidas são transformadas e as pessoas com que nós relacionamos são impactadas por essa nova mudança, essa transformação. Você pode glorificar ao Senhor? Irmãos, agora, isso é muito importante o que eu vou dizer para você. Jesus jamais ia requerer algo na qual Ele mesmo não fosse o exemplo. Jesus jamais ia requerer algo de nós, se Ele não fosse o nosso maior exemplo. Porque é muito fácil falar para você, faz isso, mas eu não fazer. Mas Jesus nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Se você está com dificuldade de entender o que Ele está te falando, Ele vai te mostrar com as suas atitudes. Ele vai te mostrar o caminho. E 1 Pedro dá esse testemunho a respeito de Jesus. Abra comigo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Pedro vai dar testemunho daquilo que ele contemplou no momento em que ele esteve com Jesus Cristo. De tudo aquilo que ele pôde ver. De todas as coisas que ele contemplou. Olha que o testemunho que Pedro traz a respeito do nosso Senhor e Salvador. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 em diante, diz assim, pois, você encontrou? Diz assim, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Em que vantagem há você receber um castigo pelo mal que você fez? Nenhum. É consequência daquilo que você fez de errado. Agora ele continua dizendo assim, agora, se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Olha o que Pedro está dizendo. Para isso vocês foram chamados. Você quer saber qual é o seu chamado? Você foi chamado por Deus para sofrer fazendo o bem. Para padecer fazendo o bem. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o seu exemplo, para que sigam os seus passos. Quantos discípulos nós temos aqui? Discípulo é aquele que segue os passos. E ele diz assim, olha, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Mas quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a sua justiça. Por suas feridas,
nós fomos curados, sarados. Jesus mostrou. Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus nos mostrou de que maneira nós devemos, e como discípulos nós devemos seguir os seus passos, agir como Ele agiria, fazer aquilo que Ele fez. Por isso, irmãos, nesse mesmo texto de Pedro, mas no capítulo 1, nessa mesma carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, Ele nos exorta para que nós sejamos santos, conforme aquele que nos chamou. Ou seja, sejam santos em tudo que vocês fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Sejam santos. Eu pergunto para você nessa noite: você faz parte do reino de Deus? A natureza desse reino é santidade. A natureza desse reino é graça. A natureza desse reino é amor. A natureza desse reino é o bem. Por isso eu quero concluir nessa noite, irmãos. O texto de Mateus 5, versículo 48, diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. E eu perguntei no início: há como alguém imperfeito, um ser imperfeito, ser perfeito? Sim, a perfeição se manifesta em nós quando as nossas atitudes dão testemunho do caráter e dos atributos de Deus. Nós somos perfeitos, nos tornamos perfeitos quando as nossas atitudes dão testemunho daquilo que o nosso Deus é, daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele tem feito. Todas as vezes, irmãos, que nós vivemos e agimos conformidade com a vontade, com a palavra de Deus, nós começamos a andar em perfeição, porque os preceitos de Deus são perfeitos. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela não é quebrada, ela não é imperfeita, ou ela não é defeituosa, não. Aquilo que Deus quer e deseja e está nos direcionando é para aquilo que seja perfeito. E quando nós nos submetemos a esta vontade e nós começamos a andar nessa luz, como Ele na luz está, nós começamos a ter o que? Paz um com os outros. Ou seja, não há lugar para malignidade, não há lugar para desavenças, não há lugar para a justiça com as próprias mãos, mas nós começamos a ter comunhão, nós começamos a andar na luz, nós começamos a ser luz de Deus nessa terra, e nós começamos a vencer as trevas com a luz de Deus, a vencer o mal com o bem, e o bem vai prevalecendo sobre o mal, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, irmãos. Vai sendo glorificado nessa noite, irmão. Sabe o que Jesus ele estava querendo dizer? Seja um agente transformador aonde você estiver. Seja um agente de Deus, um agente transformador aonde Deus irá usar para você transformar ambientes de desolação, ambientes onde só opera o ódio, mas você chegará com o coração, você chegará com a sua vida e você começará a espalhar amor, espalhar compreensão, espalhar a graça, espalhar o favor, espalhar o amor de Deus, e o ambiente que era assolado pela maldade vai ser invadido pela presença de Deus. Ser perfeito, irmãos, é quando nossas atitudes demonstram que Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Por isso, nós vemos a palavra, nós vemos Jesus exortando: sede perfeitos. Você quer um exemplo? Você quer alguém para se espelhar? Espelhe no Deus Pai. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Você pode abrir a sua Bíblia. Efésios capítulo 5. Versículo 1 e 2, Paulo instruindo a igreja, falando sobre a realidade da igreja, como a igreja deve se comportar. Paulo está dizendo a seguinte forma: sede, pois, imitadores de Deus. Repete comigo: imitadores de Deus. Mais uma vez: imitadores de Deus, como filhos amados. E versículo 2 diz assim: andai em amor,
como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sede, pois, imitadores, irmãos. Você sabe o que é ser imitador? Você talvez quando liga a televisão, você vê aquele comediante imitando uma celebridade. Perfeito. As características são idênticas. A voz, os trajeitos, às vezes talvez a roupa. Ele é um imitador, copia. E Paulo está falando, seja semelhante, que o seu falar seja semelhante ao falar de Deus, que o seu sotaque seja semelhante ao sotaque de Deus, que as suas atitudes sejam semelhantes às atitudes de Deus, imitando a Deus. Você vai ser reconhecido, você será reconhecido como filho amado, você será como filho amado. E versículo 2, Paulo continua explicando: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Andai em amor e entrega em sacrifício, como Cristo. Cristo se entregou para aqueles que não mereciam. Cristo se entregou para aqueles que eram inimigos. E Jesus está falando, faça o mesmo nesse mundo. Ande em amor por aqueles que não merecem. Se entregue sacrificialmente por aqueles que não merecem, mas como um sacrifício agradável, um sacrifício, uma oferta e sacrifício a Deus, como um cheiro suave diante das suas narinas. Você pode glorificar o nome do Senhor. Todas as vezes, irmãos, que fazemos aquilo que é semelhante à natureza de nosso Deus, nós somos reconhecidos como filho de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Qual a natureza que está dominando o teu ser neste momento? Qual é a natureza que tem dirigido a sua vida? Qual é a natureza que tem direcionado, que tem governado o seu coração? Nessa noite eu quero dizer para você, é possível ser perfeito. É possível. Deus jamais nos recomendaria algo ao qual não seria possível de ser concretizado, ser cumprido. E eu pergunto para você nessa noite, quantos estão vendo Cristo em você? Quantos estão vendo no seu trabalho, aonde você estiver dentro da sua casa, estão vendo Jesus? Quantas pessoas estão sendo impactadas em amor? Qual o impacto que o amor de Deus que está no seu coração tem gerado na vida do seu esposo? Qual o impacto que o amor de Deus que está no seu coração está sendo transmitido, está gerando um impacto na vida da sua esposa? Qual o impacto que o amor de Deus que tem sido derramado em você está fazendo um impacto na vida dos teus filhos? Qual o impacto que o amor que Deus tem derramado em você está fazendo a diferença na vida dos seus colegas de trabalho? Na vida dos teus inimigos? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que estás nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Se saudardes unicamente os vossos irmãos,
O que estarei fazendo demais? Será que nessa noite você pode declarar: eu quero ser perfeito?